Queridos companheiros, queridas companheiras, boa noite. Mais uma vez estamos aqui nas nossas casas, mas com os corações unidos, para uma noite maravilhosa, especial, porque é uma noite de aprendizado. Nós estamos no dia 28 de outubro, um pouquinho mais de 15 dias da nossa distribuição das cestas básicas. E nós temos que, até lá, conseguir, no mínimo, 200 cestas básicas, que são as nossas famílias cadastradas. Por isso, nós temos que intensificar os nossos esforços para que a gente possa realmente chegar a essa meta. Vamos exercitar a humildade de pedir. Vamos pedir aos nossos entes queridos, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, um item da cesta básica. E com certeza nós conseguiremos completar uma cesta básica. E vamos ter a certeza de que pelo menos uma família nós conseguimos colocar alimento na sua mesa. Eu lembro agora de uma trovinha que diz assim: do outro lado da vida, no além, a dor que mais agonia é não se ter feito na terra todo o bem que se podia. Então vamos lembrar dessa trovinha, não é? Vamos fazer todo o bem que a gente pode para poder minorar o sofrimento, para diminuir a fome, pelo menos daqueles que chegam até nós. Vamos lá, companheirinhos? E hoje, nesta noite especial, nós temos o prazer de apresentar para vocês o Rússio Tiago. Nós não o conhecemos pessoalmente, mas eu já assisti palestra dele e gostei muito. E o Rússio, ele é espírita Está espírita. Está na atividade espírita há 30 anos. É autor de 29 obras e ele costuma fazer palestras, dar cursos, treinamentos, atendendo pedido de empresas e instituições. E ele é um estudioso do comportamento humano. Essa palestra que nós vamos assistir, eu já assisti, posso dizer para você que tocou meu coração. E sei que vai tocar o coração de todos vocês. A palestra Espera no Senhor. Anima-te. Então, Roosevelt, que as bênçãos do Senhor o envolvam com os nossos agradecimentos e que você goste de nós, como assim nós temos certeza que já estamos gostando de você. E que você possa, né, dar outras palestras aqui na Assistência Fraternal Francisco de Assis, o nosso Francis, e no Centro Espírita Auxiliador Profeta Zacarias. E agora nós vamos ouvir o Antoninho, que fará por todos nós a prece inicial. Muito bem, queridos amigos, prezados companheiros, caros alunos, é uma alegria nós estarmos reunidos, mesmo que não seja pessoalmente, online. Mas
com os nossos corações repletos de alegria, de felicidade, porque nesta noite nós vamos ter o prazer de juntos aurir um pouco mais de ensinamento. E eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, abrindo os nossos corações, porque ao sentir os momentos em que estamos vivendo, a tristeza, nós pedimos a Jesus, o Senhor que está no comando desta nave, em que nós todos da humanidade estamos acomodados, leva-nos para momentos mais felizes, mais alegres, mais gratificantes. Procure levar também nessa nave, Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o cientista do amor, para que uma equipe de cientistas reunidos em teu santo nome, Mestre, possam trazer para todos nós a vacina da cura do Covid. Mas esse esforço do mundo espiritual acabou valendo a pena. Nós pudemos sentir mudanças na nave planetária, no comportamento dos homens, no tratamento de nossas crianças, na preocupação com o trabalho, na mudança interior de cada ser. E felizes, Jesus, gratos, nós te dizemos, por todas as bênçãos que o alto projetou sobre nós, por toda a saúde que nós estamos aurindo. Nós te dizemos, obrigado, Senhor. Graças a Deus e a ti, Jesus. Nós damos início à nossa reflexão.
que para nós ela ocupa um espaço todo especial dentro do rol de livros que nós já escrevemos, que nós temos, porque ele é um livro que ele vai, não diferente dos demais, mas marcar alguns aprendizados particulares, algumas experiências particulares. Então, ele foi construído dentro da nossa vida, servindo para a vida de muitas pessoas, porque se o planeta Terra é de provas e expiações, é para todos. Então, aquilo que nós aprendemos como comunicadores espíritas, o primeiro impulso que nós temos é transformar isso em material que possa beneficiar outras pessoas. Mas antes de falar sobre o espera no Senhor, eu tenho que estabelecer uma outra reflexão, mas ela é importante. Por quê? Porque quando nós falamos sobre o espera no Senhor, o processo de esperar, que é o que essa explanação que fazemos agora tem como objetivo, ela vem depois de uma fase primeira. Que fase? A do trabalho. Por quê? Porque nós só podemos esperar depois que a nossa parte está concluída. Se existe alguma coisa que você possa fazer por você, então ainda não é o momento de esperar no Senhor, é tempo de agir. Então, esse trabalho, espera no Senhor, ele é a sequência natural de um outro trabalho que tem como título Nada Resiste ao Trabalho, que é o quê? Fala justamente isso. Para você chegar no máximo de tudo aquilo que você pode e deve fazer por você mesmo. Quando você consegue chegar no limite, eu fiz tudo, e dentro dessa reflexão, dentro desta obra, nós falamos o quê? De como você usar as potencialidades do espírito, usar aquilo que você traz na sua alma, que você traz dentro de você, como colocar isso a serviço dos seus objetivos. Que, incansável vezes, nós percebemos as pessoas desistirem dos seus objetivos, das mudanças necessárias, daquilo que é importante, mas desistindo antes de empenhar a luta com tudo que tem. Antes de usar toda a sua capacidade mental, antes de usar a força do seu pensamento, antes de usar a força da vontade como mola propulsora para nos levar onde deve levar, antes de usar a inteligência refletindo sobre a questão, extraindo dela qual é o recado que aquela dor, aquela angústia, aquela injustiça, aquela desonestidade sofrida, qual é o recado que aquilo traz? Então, depois que nós fizemos tudo isso, nós começamos a trabalhar em benefício próprio. Pautados onde? No Evangelho. Sempre o Evangelho. Que dita, entre outras oportunidades, uma especial, que é o seguinte: ajuda-te, que depois disso o céu te ajudará. Deixando absolutamente claro de que o passo inicial é nosso, ajuda-te. Primeiro é aqui o serviço, o trabalho é nosso. Os espíritos, Deus, Jesus, os santos, independente do que você venha acreditar, eles não têm compromisso nenhum em fazer nada para nós, enquanto ainda está dentro da nossa alçada a fazer. Então, você pode fazer ainda coisas a seu benefício, é sua responsabilidade. Nem perde tempo pedindo que eles venham a realizar, porque não vão. Existem coisas que ainda é possível você fazer a benefício próprio, sua responsabilidade, minha responsabilidade. Eles não vão fazer, por mais que a gente peça. Muito bem. Dito isso, nós entramos no nosso tema. Por quê? Que agora já ficou claro para a maioria dos amigos de que a espera no Senhor implica em quê? Depois que nós fizemos tudo o que podíamos a nosso benefício, depois que nós fizemos tudo o que era possível, não sobrou nada para fazer. Começou a hora de esperar. E como eu disse, esse trabalho reflete questões particulares da nossa vida. Então, ao mesmo tempo que nós estamos esperando, nós achávamos muito pouco, porque esperar é muito pouco. Porque nós tínhamos a ideia do esperar, a ideia oferecida pelos dicionários.
E qual é a ideia do dicionário? Esperar, não agir, não fazer nada, não ter ação. Esperar é o que está na mente da maioria de nós, é não fazer nada. E não fazer nada quando a sua vida está em prova é muito difícil. Não fazer nada quando você está mergulhado numa expiação é muito complexo. Então não dá certo isso. Era fundamental o quê? Há de ter, no processo de esperar, quando a vida tira todas as possibilidades, você esgotou tudo que era possível, não sobrou nada, tem que ter uma lição aí. Aí, buscando essas questões todas, nós encontramos um salmo nos nossos estudos particulares, no nosso evangelho, encontramos um salmo que traz uma mensagem absoluta, que é onde pauta a reflexão de hoje, Salmo 27, 14, que fala o quê? Espera no Senhor, anima-te. E aí, isso acendeu uma observação. O que significa espera no Senhor? Será que isso é diferente de espera? É a primeira reflexão que vem à nossa mente. Aí começamos a aprofundar. Muito bem. Então, qual é a diferença de esperar e esperar no Senhor? Porque senão não precisaria ter esse adjetivo em esperar, se fosse absolutamente igual. Se, por um lado, o dicionário diz que esperar é não agir, não fazer nada, aguardar, inação, esperar no Senhor já deveria ter algumas coisas que diferenciasse essa situação daquela proposta no dicionário. Tem que ter alguma coisa a mais, que agregue valor ao processo de espera. E aí começamos a estudar. O que significa esperar no Senhor? E essa foi a nossa vertente. E aí começamos a estudar para construir a obra, para construir essa reflexão e, acima de tudo, para construir essa realidade dentro de nós, que todo estudo espírita deve prioritariamente melhorar aquele que estuda, depois passar para os outros, mas prioritariamente tem que melhorar aquele que estuda. Então a gente queria entender como é que a gente faz para esperar no Senhor. E começamos a descrever várias situações que implicam essa espera, ou esse processo de esperar no Senhor. Entre eles, um apontamento muito importante para que venhamos a esperar no Senhor. Primeiro item, quem espera no Senhor não se precipita. Quem espera no Senhor não age com precipitação. Por quê? Porque precipitação pressupõe, já de início, que é um impulso desesperado. Sabe aquele tipo assim, ó, tenho que resolver já, tenho que resolver agora, vou dar um fim nisso agora, vou pôr um ponto final nisso já. São coisas impulsionadas pela precipitação. E tudo que é feito com precipitação tem sobre ela uma chancela que mostra a precipitação. Tem uma marca, um selo que mostra que aquilo foi precipitação. E qual é essa marca? É a ausência da razão. Quando nós agimos precipitadamente, apressadamente, por que isso tem a marca da não racionalização, da não razão? Porque quem está tomando conta de mim na precipitação, quem está tomando conta de você na precipitação, são somente, isoladamente, as emoções. Então a emoção vem, não é por uma causa injusta, você está em prova, você está em expiação e não tem o que fazer. Então é justo. Aquela emoção desesperada vem, aquela emoção da desesperança vem, do abatimento, da depressão, em outros casos do êxtase, aquela vontade louca de resolver já. E aí, negligenciando o bom senso, que é a marca da razão, nós nos precipitamos. Aí agimos sem pensar. Poderíamos parar por aqui. Porque agindo pensando,
a gente erra às vezes. Agindo com cuidado e razão, a gente erra. Imagina agir sem pensar, que é o que acontece na precipitação. Então, poderia dizer que 99% das vezes onde a precipitação está presente, nós temos que depois retroceder lá no ponto inicial, voltar, perdemos tempo, gastamos energia, seja para refazer o processo, seja para consertar o estrago que a própria precipitação faz, piorando a prova, piorando a expiação. E isso vai, então, abrindo os nossos horizontes, isso vai, então, destacando e depositando luz, porque quem espera no Senhor não espera e não age com precipitação. Porque as emoções tomaram conta, cegaram o bom senso e a razão, e tudo que vem depois daí é subproduto de um engano, de um engodo. Então, esse é o primeiro trabalho de quem espera no Senhor. Calma, não haja com precipitação. E para ilustrar isso de maneira que fique claro, ilustrada a todos os amigos, basta imaginar você numa tempestade, num barquinho, no meio do oceano, aquelas ondas enormes, e no meio daquela tempestade, você, sozinho, no oceano, num barquinho, o mais seguro, o lugar mais seguro para estar ainda é no barco. Por mais que ele chacoalhe, por mais que as ondas tentem virá-lo, por mais que ele comece a encher de água, independente. Naquela situação, o lugar possível, mais seguro, ainda é dentro do barco. Então, você está em expiação, você está passando por uma prova, o desespero está batendo a sua porta. Primeira lição de esperar no Senhor, não se precipite. Espere. Espere mantendo a paz, entendendo que se a prova, a dificuldade, a dor, o obstáculo que você enfrenta está acima das suas dores, acima das suas capacidades, alguém vai intervir. É nesse momento que nós começamos a entender quando começa a parte dos espíritos. É quando está esgotada toda a nossa possibilidade de agir e de fazer alguma coisa por nós próprios. Aí começa a parte deles. Somente aí. Quando nós nos precipitamos, nós tiramos a parte deles. A hora que eles iam agir, nós tomamos a frente. Então não se precipite. Guarde com razão, com bom senso, esperando, entendendo algumas coisas que são basilares. Primeira, isso a gente esquece direto, embora seja algo simples de entender. Mas como a emoção rouba a razão, quando a emoção vem, a gente esquece. Essa aflição enlouquecida que você está passando, primeiro, certamente você já passou em outras vezes e venceu. Certamente você já experimentou isso ou coisas semelhantes e venceu. Ou tem alguém muito próximo de você, pessoas que venceram. Então, calma. Calma. Porque é isso que dá. Algumas situações, parece que a nossa vida nunca mais vai ser igual. Até que a gente começa a aprender que não existe nada que o trabalho e o tempo não coloquem no seu devido lugar. Então, se você, com muito trabalho, demonstrando para você mesmo que você está esperando no Senhor, não existe resolver já. Não existe. Para nós aqui, não. Para os Espíritos existe. Para Deus existe. Por que para Deus existe? Porque Ele é todo poderoso. Então, para Deus existe. Para Jesus existe. Para nós, não. Por quê? Porque a lição da situação está na busca. A lição está na espera. A lição está em aguardar, dominando cada um a si mesmo e
Quem que não se precipita? Quem tem a posse de si mesmo. Quem não age por impulso? Quem tem domínio de si mesmo. Aí a lição. Então, quando você chegou no limite, não tem mais o que fazer, e mesmo assim não age precipitadamente, você tem você mesmo sob seu controle. Esse era o objetivo. Então, não agir com precipitação é o primeiro sinal de quem espera no Senhor. Existe um outro, natural, que é a sequência desse, que é a paciência, ou ciência da paz. O que é paciência? Paciência é quando você faz um acordo com o tempo. Eu aguento aqui enquanto você trabalha ali. Porque também não é inação, paciência, não é não fazer nada. Não fazer nada, quando o assunto é paciência, é uma outra denominação. Né? Porque a paciência é sempre ativa. Né? Então, nós temos que entender isso, que, na verdade, quando eu estou agindo com paciência, eu estou atento às possibilidades de resolver o problema, eu estou atento à mudança que uma hora virá, eu estou atento à oportunidade de resolver, eu estou atento, mas aguardando o tempo. Reconhecendo a minha pequenez diante de algumas situações complexas. Reconhecendo a minha impossibilidade de resolver algumas questões. Então, quando isso acontece, quando eu percebo que eu estou impossibilitado de agir diante de algumas situações, eu estou reconhecendo, mas eu sei que Deus existe, que os Espíritos estão aí, que eu não estou sozinho, ou melhor, nunca estive. Então, se não tem nada que eu possa fazer, e o momento me pede paciência, então por que não aprender paciência de uma vez? Por que não exercita? Porque se aprender não tem que passar mais. E a gente tem uma coisa muito interessante com relação à paciência, né? Quando a gente explode, o que a gente diz? Perdi a paciência. Só que paciência é aquisição moral. Não existe perder a paciência. Existe ter e não ter. Quem tem, nunca perde. Quem não tem, finge que tem, perde quase todo dia. Porque quem tem a posse da paciência, sendo ela uma aquisição do espírito, é dele. A paciência sempre vai estar. Mesmo se ele precisar agir de maneira mais abrupta, ele está agindo conscientemente, não pela impaciência. Aquela ação está sob o controle dele. Então, dentro da proposta da paciência, você vai aguardando, observando, já vimos que sem precipitação, então, mas atento. Atento ao que está acontecendo. O pensamento seria esse: uma hora a oportunidade de mudar aparece. Uma hora, o momento de colocar as coisas no lugar aparece. Em determinada situação vai chegar a oportunidade que eu estou esperando para resolver isso, para mudar de vida, para parar com aquilo. Então, a paciência com Jesus, a paciência de quem espera no Senhor, é uma paciência atenta e não da inação. E para ser atenta, ela tem que necessariamente ser ativa. Eu tenho que estar acompanhando os acontecimentos, sem aquela, não quero nem ver. Se não quer ver, não vai conseguir enxergar quando as coisas melhorarem. Não quero nem ouvir falar disso. Impaciência, porque quem está esperando no Senhor quer falar disso. Por quê? Uma hora a solução vem. Uma hora os Espíritos inspiram. Uma hora aquilo que nós aguardamos acontece. Então nós temos aí a segunda diretriz de quem espera no Senhor, que é esperar com paciência ativa. Agora, entendam bem, nós não podemos, reitero, que tudo que é nobre, bom, tem um parente meio complexo. E a paciência também tem. Né? Um parente que tenta parecer com ela, mas não é. Mas ele tenta parecer com ela. Que é o quê?
a omissão. A omissão. Então, paciência não é omissão, né? Vou dar um exemplo aqui. Você, sabiamente, motivado por um bom senso, não fuma. Não fuma. Mas você tem alguém que está sempre fumando do teu lado. Aí você fala assim, viu, por que você deixa ele fumar do teu lado? É que eu tenho paciência com ele. Não, 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 não. Aí você está sendo omisso, porque a paciência falando, ela é ativa. Enquanto existe alguma coisa para fazer, a paciência, sem agredir, sem magoar e sem ofender, faz. Quando se alguma coisa está errado, é possível fazer alguma coisa, a gente não faz, é omissão. E nós não estamos falando disso, pelo menos não hoje. Hoje é paciência. E paciência é ativa. Paciência está sempre trabalhando. Paciência está sempre estruturando o momento de resolver aquela situação. Então, a paciência atenta. É o segundo item. E nós vamos trazer mais um que vem coroar esses dois primeiros, porque os dois primeiros dependem desse terceiro. Que é a fé e a confiança. Fé e confiança são, da mesma forma, marcas, sinais, apontamentos de quem está esperando no Senhor. Porque muitas vezes, você tem fé em Deus, em Jesus? Você tem fé? Eu tenho. Ah, legal. Ter fé é bom. Só que você dizer que você tem fé nos momentos em que está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo caminhando bem, é uma coisa. Porque há uma diferença abismal entre falar que tem fé e viver como se tem fé. E aí, tá. Quem espera no Senhor não está preocupado em falar que tem fé, mas tem necessidade de viver como quem tem fé. Quem espera no Senhor tem a necessidade de viver como alguém que tem fé. E como é que se tem fé? Muito bem. Nós temos uma visão de fé muito superficial. Né? Se nós perguntarmos para as pessoas o que é ter fé, e a gente fala, ter fé é acreditar. Então, eu tenho fé em Deus, acredito em Deus. Tenho fé em Jesus, acredito em Jesus. Está tudo certo. É uma definição que serve para a nossa condição atual, de cultura, de entendimento, e pelo nosso pequeno conhecimento do Evangelho. Pequeno conhecimento do Evangelho geral. Mas existe uma definição de fé que é um pouco mais profunda. Onde nós vamos aprender que a palavra fé, ela deriva de uma palavra mais antiga, um radical latino, que diz o seguinte, fides, que significa fidelidade. E muda completamente a visão. Aí eu falo assim, você tem fé em Jesus? É como se eu perguntasse, você vive com fidelidade ao que Jesus ensina? E aí a fé aperta para todo mundo. Que falar que eu tenho fé é uma coisa, que eu acredito é outra. Agora, viver dentro da proposta é completamente diferente. Você tem fé em Deus? Eu tenho. Ah, então quer dizer que você vive com fidelidade ao que Deus recomenda? No nosso caso, no Evangelho. E a coisa muda completamente. E por que eu falei que esse terceiro item coroa os outros dois? Porque para não se precipitar e para agir com paciência, nós temos que pegar em alguma coisa. E nós nos apoiamos onde? Seguramos onde? Na fé. Agora, existe uma coisa muito, muito legal desse momento. Muito legal do momento da aflição. Né? Da aflição. Ele é, na verdade, único, exclusivamente único, com raríssimas exceções de toda a nossa vida, onde é possível demonstrar fé de verdade.
É só quando dá tudo errado. É só quando dá tudo errado. Você ficou doente, sozinho, injustiçado, perdeu dinheiro, perdeu tudo, a pessoa que você gosta vai embora, seu cachorro morreu, tá tudo errado. É a hora de demonstrar que você vive com fidelidade aquilo que a gente aprendeu durante a calmaria, na vida mansa, que o Evangelho indicou. Porque ter fé enquanto está dando tudo certo, ok. Ter fé porque furou o pneu do carro, ok. Ter fé porque um probleminha que todo mundo tem, ok. A questão é ter fé quando acabou tudo, só sobrou esperar no Senhor. Aí o nível de fé tem que subir. Aquela fé do eu acredito, não dá. É muito pouco. Aí você fala, nossa, como é que eu vou viver esse momento de aflição, com fé, com fidelidade ao que ensinava Jesus? Como é que eu faço? Aí você está passando numa agonia grande, então você vê alguns apontamentos importantes. Tá? Aí tem que olhar para o lado da fé. Primeiro, Jesus orava. Agora, meus amigos, se Jesus orava, como é que nós podemos ter a pretensão de viver sem orar adequadamente? Se Jesus tinha necessidade da oração, como é que nós queremos ter a petulância de atravessar um mundo de provas, expiações, obstáculos, dores, sem orar? E eu não me reporto a orar de vez em quando, orar mais ou menos, orar de manhã, depois o dia inteiro. Né? Não. Falou agarrar a oração. É orar de verdade. Orar como a única coisa palpável, a única coisa sólida que sobra nos momentos onde só resta esperar. Tá? Tem que agarrar nisso. Então, existe uma passagem contada por Humberto de Campos, onde num diálogo onde tem Jesus e seus discípulos, Jesus já tem orado com eles, e ele avisa todo mundo que ele vai sair para orar agora sozinho. E aí, João faz uma pergunta interessante para ele, diz assim, mas Senhor, até mesmo tu tens necessidade da oração? E a resposta é descrita da seguinte forma, a chama que ilumina também gasta o combustível que a sustenta. E eu Jesus, no Pai, encontro reforço de sustentação para realizar o messianato de amor. Olha, espírita, para pensar. O que Jesus está falando com essa expressão? De que ele fez o que ele fez porque ele orava. Então, se Jesus só teve êxito porque orava, como é que nós queremos atravessar um mundo de obstáculos, de angústias, de problemas, de provas sucessivas, orando quando a gente lembra, orando rápido, orando com pressa? Então não dá. Então, a parte da fé e da confiança é alimentada pela oração. Lembrando sempre, ainda falando da fidelidade de viver como Jesus viveu, lembrando sempre uma coisa importante, que é o seguinte, Jesus teve a crucificação dele. Agora, por que alguém que não devia nada, que não tinha nada a expiar, não tinha nada a provar, se submete à crucificação? Pergunta interessante. E aí, quem deposita a luz nisso é Allan Kardec, sempre Allan Kardec. Quando ele ensina, através das obras basilares, de que Jesus é guia e modelo. Aí começa a fazer sentido. Ele não tinha débito nenhum, ele não precisava passar por aquilo. Mas como ele veio para ser modelo, ele falou, deixa eu passar pela crucificação, para quando esse pessoal estiver passando pela crucificação deles, e a nossa crucificação é a perda do ente querido, é a falência de uns. Não vamos falar qual que é a dor maior, qual que é a dor menor, porque nós também somos diferentes e sentimos dor demais. Mas o seu limite da dor é a sua crucificação.
A gente olha como é que Jesus se submeteu a dele e sabemos como é que nós temos que fazer na nossa fidelidade. Essa é a marca de quem espera no Senhor. Mas obedecendo uma sequência natural, nós vamos dar sequência para conseguir nos enquadrar dentro do nosso tempo, né? Mas cada item desses daria aí muitas lives, por isso que tanto eu como a Ju estamos fazendo uma sequência de lives com esse trabalho, porque é muito conteúdo e se espera no Senhor. Há um deles também que não pode faltar, que é sim, para nós, eu entendo, que é uma das evidências primeiras, práticas, de quem espera no Senhor, que é a renúncia à reclamação, porque está aí uma prova difícil. Perder tudo, sofrer intensamente, fazer tudo sem ter resultado, ao ponto que só resta esperar e não reclamar, é para gente grande. É para gente grande. É para gente que já entendeu que essa vida aqui, quando fala que é mundo de provas e expiações, não é brincadeira. É para gente que já entendeu isso. Porque você chegar nesse ponto, não sobrou mais nada, só dá para esperar. E renunciar à reclamação, à lamentação, à queixa, isso é de uma aquisição moral, é de uma aquisição espiritual gigantesca. Poderíamos até dizer que se durante a sua existência inteira você levar só essa aquisição, chegar no limite da dor, do desespero e não reclamar, se você conseguir só essa, vale a sua ou a minha encarnação. Se conseguir só essa. Só essa. Tamanha importância. Por quê? Quando eu estou reclamando, eu estou esperando, não no Senhor. Porque eu estou blasfemiando, eu estou reclamando, a reclamação denuncia, evidencia o meu estado de desespero, de descontrole, então estou esperando, mas não no Senhor. Não no Senhor. Então, qual mais uma evidência prática de quem espera no Senhor? Silenciando. Se não for possível dizer coisas agradáveis, então não dizer nada. Se não for possível não renunciar queixa, lamentação, guardar o silêncio, que o silêncio é um passo didático para aqueles que, diante da dor, vão falar alguma coisa, mas escolhem não reclamar. Então, se você consegue bem dizer a vida, falar coisas boas nesse estado, parabéns para você. Se não consegue, então a melhor opção é o silêncio. Silenciar. Eis o grande benefício. Eis a grande tarefa. Dentro disso, nós começamos a pensar algo importante. Bom, espírita, se essa é uma marca de espíritos que estão amadurecendo a não reclamação, por que não adotar essa prática fora da queixa? Por que não adotar esta prática no dia a dia, fora da tempestade? Né? Por que não adotar isso, renunciar à queixa, fora dos momentos difíceis? Num dia comum. Na verdade, o simples fato de sermos espíritas já seria suficiente para a gente renovar o nosso vocabulário e abandonar a queixa. Já seria suficiente. Essa é uma grande luta. É uma grande luta. Por quê? Quando nós olhamos lá, como é que você reconhece o verdadeiro espírita? Está lá, descrito nas obras basilares, mais uma vez, para não ficarmos distante delas ou não tem doutrina espírita. Está lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo empenho, pela força que ele faz em domar as suas más tendências. Qual é a evidência mais fácil de ver? Nosso vocabulário. Então, você mergulhar em momentos difíceis, renunciando às angústias da vida, renunciando às dores, é muito complexo. É muito difícil. Então, nós
começa já um exercício importantíssimo de quem espera no Senhor. Não reclamar, porque reclama quem está só esperando. Quem espera no Senhor não tem do que reclamar. Nós estamos aguardando que a providência divina se manifeste. E ela não vai se manifestar em corações profundamente amargos e tristes. Por quê? Eles não gostam de coração amargo e triste? Não, não é isso não. É que o coração amargo e triste não consegue reconhecer a presença da providência divina. Então ele vem, Jesus acontece, os espíritos se manifestam, as coisas começam a melhorar e o coração amargo nem percebe. Eu conheço, e vocês também certamente, muita gente que vai passando por um problema, de repente o problema acaba, ou pelo menos diminui, e ele continua reclamando como se estivesse na intensidade do problema. Por que isso? Por que isso acontece? Simples. Porque o fato da queixa é viciante. E nós ficamos viciados em reclamar. Quer outra prova disso? Quanta gente que não tem problema nenhum e reclama o dia inteiro. Reclama o dia inteiro. E quando ele percebe que a vida dele está em paz, está tudo bem, ou alguém que fala, para de reclamar, sua vida está em paz. Ele percebe que a vida dele está em paz, ele ainda fala assim, mas está em paz demais, pode ver que vai acontecer alguma coisa. O que é isso? É estarmos programados, para dar errado. É estarmos programados para não ter êxito em determinadas funções. Então a gente já vai abraçando a queixa e usa ela como escudo. Então vamos entender de outra forma, vamos entender de outra maneira. O que nós temos que fazer? É entender que renunciar à lamentação, renunciar à queixa, é sinal de quem espera no Senhor. Fora disso, você não está esperando no Senhor, está só esperando. Mas nós vamos dar um passo à frente ainda. Estou vendo aqui pelo nosso horário, que está chegando, que existem outras evidências que no livro nós tratamos. Aqui não dá tempo de tudo, de quem espera no Senhor, mas eu tenho que fazer uma interrupção aqui, dar um passo um pouco à frente, porque a expressão guarda, a expressão tem uma cereja do bolo. Tem uma cereja no bolo nessa expressão espera no Senhor. E qual que é essa cereja do bolo? É o que vem depois da vírgula. Espera no Senhor, vírgula. Anima-te. Se estava difícil esperar no Senhor, anima-te, é muito mais difícil ainda. Porque ele está pedindo essa proposta do anima-te quando não sobrou mais nada para você fazer. Quando não tem mais nada para que eu realize. Aí ele coroa todo esse trabalho com anima-te. Aí você fala, animar já é demais. Esperar no Senhor, tudo bem, vamos lá, vamos se esforçar, né? Não agir com precipitação, paciência, fé, confiança, aqueles itens todos lá. Mas agora, animado, por isso que está depois da vírgula. É como alguém que já conseguiu passar para a segunda fase do jogo, né? Você já conseguiu esperar no Senhor? Já consegui. Então prova, anima-te. A proposta é mais ou menos essa. Porque quando você fala assim, vamos demonstrar para Deus nossa confiança. Vamos demonstrar para Jesus nossa confiança. A gente quer fazer o quê? Uma manifestação externa. A gente quer fazer uma homenagem, a gente quer dar flores, né? Começamos desde lá de trás, nós sacrificávamos animais, sacrificamos pessoas para agradar os deuses. Hoje nós sacrificamos flores, né? A gente corta um monte de flor bonita e põe lá para 2 horas ela tá murcha, mas é herança daquela época, né? Quando, na verdade, o que ele pede é outra coisa. Quer mostrar que você confia em Deus, que está pronto, animado, que você está resistindo, que você entendeu o Evangelho? Anima-te.
Anima-te. O que significa isso? Eu não sei por que eu estou sofrendo, mas eu sei que Jesus vive. E eu sei o que ele pediu de mim. Que eu caminhasse com confiança, que eu caminhasse com coragem, que eu caminhasse aparentemente destruído e ainda assim levantasse as pessoas caídas. Onde você aprendeu isso? Figueira seca. Onde Jesus fala, cadê os frutos dessa árvore? Mas agora não é época. Então, que segue. Por quê? Nós temos que estar pronto para dar frutos no momento bom e no momento ruim. Na fase próspera e na fase de escassez. Assuntos para outro dia. Vamos voltar aqui. Então, o que Jesus pede? Qual a demonstração que nós podemos dar para ele de absoluta confiança na providência divina? Caminhar sem nada, e perdendo tudo, injustiçado, enganado e com ânimo. E ânimo, claro que não é ficar dando risada, né? Vamos lembrar que ânimo, a palavra ânimo, ela deriva de ânima. Ânima é alma. Lembramos, sempre faço essa alusão do desenho animado. O que é um desenho animado? O cara desenha, depois dá vida nele. Ele se mexe, ele se movimenta, o desenho ganha vida. É você andar com vida. Não abatido, não depressivo, não angustiado, não com ideia suicida. Não, por quê? Porque você está sem nada, perdeu tudo, mas está cheio de vida. Anima-te, é a grande proposta. Aí você diz assim, Rússio, mas essa proposta é difícil demais. Pois é, por isso que nós temos uma vida inteira para exercitá-la. É por isso que vem uma prova, depois outra mais difícil, outra mais difícil. Para quê? Para que a gente vá tendo graus de dificuldade de uma mesma questão, graus de andamento da mesma questão. Então, a gente vai aprendendo aos poucos com cada dor como suportar adequadamente uma dor mais intensa. Portanto, essa é a nossa mensagem. O nosso horário está já dentro do programado, então eu vou concluindo dizendo aos amigos, né, que este livro, esse trabalho, ele foi escrito especialmente para nós autores, mas que fica a nossa profunda gratidão se alguém puder, observando e apoiado nessas questões, usufruir disso também. Espera no Senhor, anima-te. Sim, nesse instante nós vamos elevando o nosso pensamento, fechando os nossos olhos, para que nós possamos fazer as nossas vibrações. E nós vamos vibrando nesse instante muito amor e muita paz por todo o nosso planeta Terra, para que esta vibração envolva todas as nações, os seus dirigentes, envolvendo em especial aquelas nações que encontram-se em conflitos. Vamos vibrando muita saúde, resignação, coragem a todos os doentes, quer do corpo, quer do espírito, envolvendo em especial os que sofrem com essa doença que nós enfrentamos nesse instante, que todos possam receber esta vibração de amor, de paz, a envolvê-los. Vamos fazendo também uma vibração de encorajamento, de fortalecimento a todas as equipes médicas, socorristas, que estão na linha de frente no combate a esta doença. Vamos envolvendo os familiares
e muita força, a resignação necessária para que possa passar por este momento da melhor forma possível. Vamos vibrando muita luz e muita paz às casas de oração, envolvendo em especial a nossa casa de oração, o Afracis, o Profeta, para que tenhamos a diretoria encarnada e desencarnada em perfeita harmonia, para que possam dar continuidade a esse trabalho de acolhimento tão necessário. Vamos vibrando muita luz e muita paz aos nossos irmãos que moram nas ruas, onde falta o abrigo, o pão, que eles possam ser envolvidos nesse instante no mais perfeito amor, na mais perfeita harmonia, para que possam ter a coragem necessária para passar por esta provação. E vamos deixando uma vibração em especial nas mãos da espiritualidade, para que esta vibração possa ser levada aos locais e às pessoas mais necessitadas nesse momento. Graças a Deus. E assim nós vamos pedindo permissão aos amigos espirituais para que nós possamos encerrar essa reunião de hoje, para que possamos ter uma noite de sono tranquilo, agradecidos que estamos por todo esse ensinamento que nos chegou nessa noite, que possamos estar unidos em pensamento, para que possamos estar cada vez mais fortalecidos e unidos junto à doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou dando uma passada aqui só para fazer um convite para que nós possamos nos encontrar novamente na segunda-feira que vem, para nesse dia nós fazermos uma grande comemoração. Nós vamos comemorar o aniversário do Afracis de 17 anos de atividades. Será uma festa virtual, mas que nós estaremos ligados, espiritualmente, comemorando essa grande data. Teremos a presença de inúmeros amigos, Alan Vilches, Paula Zamp, Ricardo Eduardo, a Ju e o coral Segue a Jesus cantando para nós, além de muitos depoimentos que vão com certeza nos emocionar. Conto com todos vocês aqui mesmo, então dia 5 de outubro, às 20 horas, no Afracis Oficial. Até lá!